nós olhamos agora na palavra de Deus e vemos todas as dificuldades pelas quais pessoas passaram, nós podemos indubitavelmente ter a clareza que eu fui criado para ser um vencedor. Você foi criado para ser um vencedor. Aqui em Atos 6, nós temos um momento de dificuldade, que aos olhos de algumas pessoas não é tão valorizado, mas era um momento difícil. E para falar do timão, eu quero falar da circunstância que envolve o timão. Vamos comigo para esse mesmo capítulo de Atos 6. Vamos começar a ler a partir do primeiro verso. Atos 6, verso 1. E diz a palavra de Deus: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Essa versão que vocês estão tendo aqui no painel é da Nova Versão Internacional. No original, no grego, fala a respeito dos gregos que se queixaram dos judeus. E quando se fala nessa linha, na realidade nós estamos falando de gregos helenistas. Gregos helenistas. Eu vou abordar isso rapidamente. Vamos entender o que está acontecendo nesse momento aqui junto à igreja primitiva. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha subido ao céu. Os discípulos, agora chamados de apóstolos, 11 deles, elegem mais um para estar com eles, formando o time de 12. Eles estão trabalhando, a igreja está crescendo, até sacerdotes se convertem. Dentro das sinagogas eles falam de Jesus abertamente. No entanto, quando agora a igreja está crescendo e expandindo, surge um problema que não tem nada a ver diretamente com a mensagem da salvação. Surge uma pedra de tropeço. Surge um probleminha no meio da sociedade. Qual que era esse problema? As pessoas estavam vendo alguma diferença na forma de se tratar as viúvas, uma questão social. E os gregos foram reclamar dizendo que as viúvas de fala grega eram preteridas em favor das viúvas de fala hebraica. E lá vão para a igreja, lá vão com os 12 e começam a se queixar. No versículo 2, a palavra de Deus continua dizendo que os 12 se reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. E quando nós lemos aqui no original, a fim de servir às mesas, não é pejorativo, é importante. Porém, se eu tenho uma função, não faz sentido eu parar com essa para cumprir uma outra função. Se eu parar com essa, quem vai cumprir a outra? Ou melhor, se eu parar com esta para fazer a outra, quem vai cumprir essa que eu estou deixando? E eles então decidem, de uma forma inteligente, resolver este problema com uma eleição. E no versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, de boa reputação, cheios de espírito, pessoas, homens de muita fé e também de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. No versículo 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui no versículo 3, no grego, ele diz: para que tratem desse importante negócio. Muito bem. O problema tinha aparecido e a solução foi dada. Querido pai, você enfrenta problemas diários e você precisa de soluções inteligentes. E aqui nós vemos os apóstolos vendo um problema e abordando o problema rapidamente. Não ficam questionando se a queixa era verdadeira ou não. Não pedem para as pessoas trazerem estatísticas, trazerem testemunhos. Eles já começam a se estruturar de forma melhor. Eu fico aqui imaginando como é que as coisas em casa muitas vezes podem ser resolvidas de forma clara, aberta, transparente e objetiva. Às vezes, antes de virmos para o culto no domingo de manhã,
vem a pergunta: todos querem tomar café? Sim. Quem vai comprar o pão? Quem vai acordar mais cedo para fazer o café? Mamãe. Ok. Quem vai acordar os filhos? Despertador? Mamãe. Quem vai arrumar a mesa? Eu vou tomar banho. Sobra quem? Mamãe. Há uma tendência da nossa parte de empurrar as soluções para terceiros. E bobear, alguma vez, esse terceiro recebe todas as incumbências. Precisa de 40 horas por dia, fora a hora de sono. Aqui os discípulos, eles avaliam a questão e tomam uma decisão. E pessoas que não estavam fazendo, passam a fazer algo novo. Não é dado para eles uma nova incumbência, eles deixam que mais uma tarefa seja colocada sobre os seus ombros. Sabe, queridos pais, como é bom saber distribuir as tarefas. E aqui nós vemos uma solução pragmática. Elejam e tragam para nós esses nomes. Nós vamos estar com eles, nós vamos orar por eles e eles vão se incumbir da tarefa. E as pessoas que estavam lá fizeram isso. Versículo 5. E quando ao final da eleição os nomes são levantados, dentre todos esses nós temos 5 que têm nomes gregos: Procanor, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São nomes gregos, todos eles. O curioso é que a única menção sobre grego é do último, é do Nicolau. Isso significa que ele provavelmente era um prosélito. Prosélito significa estrangeiro. Nicolau, ele era grego, nascido na Grécia, e que veio para Israel, se converteu ao judaísmo, se circuncidou, entrou nos ritos judaicos e agora se converte ao cristianismo. E a Bíblia então faz menção desse Nicolau, e nós vamos falar sobre ele também. Esse Nicolau prosélito é um grego convertido ao judaísmo. Mas os outros 4, o Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, também têm um vínculo com a Grécia. O que leva a maioria dos teólogos a entender que eles eram gregos helenistas. Eram pessoas que viviam, tinham crescido com perfil grego, sendo porém judeus. Você sabe que na história da humanidade nós temos um cidadão chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era macedônico e viveu pouco mais de 300 anos antes de Cristo. Esse rapaz, assim que ele assumiu o reinado, quando o pai dele, chamado Filipos, faleceu, ele começa a conquistar áreas, e a primeira área que ele conquista imediatamente é a Grécia. Apaixonado pela Grécia, e com toda a força que havia na Grécia, esse rei macedônico, Alexandre o Grande, ele começa a conquistar reinos, impérios, e ele vai até a Índia. É a conquista mais rápida na história da antiguidade. Alexandre o Grande, ele foi espetacular do ponto de vista de conquistador. Aos 32 anos, porém, ele morreu. Significa que tudo que ele fez até os 32. E o grande alvo de Alexandre o Grande era difundir a cultura e a filosofia grega. E por onde quer que Alexandre fosse, ele buscava colocar pessoas para difundir esta forma de pensar que os gregos tinham, obviamente os macedônicos também. Em função dessa volúpia, dessa avidez em querer expandir o império grego ou macedônico, o império de Alexandre o Grande, ele acaba fundindo, instalando, criando 2 grandes cidades no império dele. Uma chamada Alexandria, aqui na região do Egito, e outra ao norte de Israel, chamada Antioquia. E nessa região da Antioquia haviam muitos judeus mesmo, pessoas nascidas em Israel, mães judias, pais judeus, porém
As crianças deles nasceram nessa cidade de Antioquia e cresceram sob a influência trazida agora durante todos esses anos vindos do império de Alexandre o Grande. Esses homens, portanto, provavelmente são homens que têm uma influência, ou melhor, que estão influenciados por essa cultura grega. Daí nós chamamos eles de gregos helenistas. Pessoas que têm um pensar grego.